Boa tarde a todos. Bem, o nosso grupo, composto aqui pelo Alessandro, eu, Gustavo e o Marcelo, tratamos da matéria navegação. Para quem quiser, depois, a gente, graças ao Sanders, criamos um sitezinho com todo o material completo, um videozinho feito também pelo Sanders, e algumas coisinhas do material impresso que nós entregamos para a escola. Ficou bem bacaninha, para leis amadores, está bem bacana. Navegação, basicamente, existem muitas definições que dizem a mesma coisa. Bem simplesmente, é conduzir uma aeronave com segurança da sua origem ao seu destino, seguindo algumas regras de voo. Nosso tema foi basicamente trabalhado em cima dessa sigla, PBN, Performance Based Navigation, que é a navegação baseada no desempenho. É de conhecimento para a maioria que a aviação vem crescendo de forma ininterrupta desde o final da Segunda Guerra Mundial. Passou por revés, altos e baixos, mas a linha de crescimento foi praticamente sempre constante. E, em decorrência desse crescimento do fluxo aéreo, muitos problemas acontecem, alguns bastante expressivos aqui no Brasil, como, por exemplo, filas, atrasos, cancelamentos, prejuízo. Recentemente tivemos ali o caos aéreo, que teve muito a ver com isso. Na pior das hipóteses, o que aconteceria são acidentes, devido aí à carga de trabalho e N fatores. O PBN, na verdade, ele vem como uma filosofia, como um conceito, tentando resolver aqueles problemas e muitos outros que temos por aí. Através de um conjunto de exigências relacionadas principalmente à precisão, integridade, disponibilidade, continuidade, funcionalidade, ele vai tentar resolver aquilo. O nosso foco principal no trabalho, e também é do PBN, é a precisão, dada algumas características que vamos ver aí adiante. Envolvidos e responsáveis pela aplicação, por seguir aquela filosofia. Empresas, órgãos de controle, órgãos administrativos, como assim? Empresas, através de suas aeronaves e tripulações, aeronaves cada vez mais bem equipadas, com sistemas de precisão modernos, para atingirem requisitos cada vez mais inerentes da operação. Tripulações, cada vez mais treinamento, capacitação, para que todos possam operar numa determinada rota, num determinado procedimento. Órgãos de controle seriam aí, podemos falar, as torres. O pessoal também tem que ser capacitado para conseguir conduzir a navegação de uma forma fluida. Órgãos administrativos, aqui podemos começar lá no Ministério da Aeronáutica, passar ali pelo DCEA, chegar na ANAC, passar pelo Infraero. Aqui um ponto interessante que a gente leu foi a necessidade de uma infraestrutura mais adequada à nossa atual realidade. E baseado nisso daqui, nesses envolvidos aqui, a gente tem uma pergunta até principalmente para o pessoal da classe. Se alguém tiver alguma outra ideia, pode participar. A gente aqui do grupo gostaria de ouvir pelo menos um benefício do PBN para, principalmente quem está voando aqui no Ercílio, na escola. Alguém tem alguma ideia? Não, a gente já esperava isso. Mas, por exemplo, próximo slide. Alunos parados e preocupados no ponto de espera. Imagine se a gente tivesse ali, por exemplo, uma pista de táxi paralela à pista principal com saídas agilizadas. É uma das metas do PBN. Possibilitaria uma otimização em todo o movimento do aeroporto e a gente ficaria bem menos tempo ali, por exemplo, em alguns dias bem travados ali, o motor funcionando, a gente preocupado com a hora passando. Com essa filosofia, pode ser que a gente um dia veja isso apenas no passado, digamos. Outro item bastante trabalhado é essa capacidade RNAV, navegação diária baseada em satélites. Nós temos basicamente 3 itens bem próximos um do outro, PBN, RNAV e RNP, que a gente já vai comentar. Capacidade RNAV seria uma navegação baseada no sistema GNSS, que é qualquer sistema de navegação por satélite. Eu até então não sabia, o pessoal aqui também não, que tinha o GLONASS russo, o Galileu, que é europeu, a gente só ouvia falar de GPS. Navegação capaz de manter determinados parâmetros de voo dentro de margens pré-definidas e cada vez menores. Parâmetros de voo seriam
altura, separação vertical, separação lateral entre aeronaves, dentro de margens cada vez menores, ou seja, para poder atender mais aeronaves, mais pessoas no mesmo espaço e no mesmo tempo, essas separações são menores e a necessidade de precisão está inerente aqui nesse assunto. Por que não mais usado VOR e NDB? A gente estudou principalmente lá no começo do curso os problemas de um NDB, efeito de costa, efeito de relevo, problemas de manutenção. O VOR melhor que o NDB, mas ainda assim tem uma cobertura limitada, um custo bastante elevado para a manutenção de antenas de estações, mas principalmente o foco do nosso trabalho, por que não mais usar esses sistemas baseados no rádio? Pela precisão. Se hoje nós temos um sistema GPS que tem uma margem de apenas 9 metros de erro, por que usar um sistema como, por exemplo, o VOR, que tem uma margem até 100 vezes maior de erro? Aqui tá bom. Para implantar o sistema GPS, o custo foi enorme, alguns bilhões, mas para manter esse sistema GPS é muito mais barato do que qualquer outro desses aqui, embora alguns aqui já não existam. Até onde eu sei, o ômega não é mais usado. E aí uma matemática simples de todo esse cenário. Qualquer sistema GNSS, no nosso caso GPS, somado a modernos equipamentos, tanto em solo quanto nas aeronaves, mais profissionais capacitados, nós, futuros pilotos, os pilotos já atuantes, e também pessoal dos controles, das administrações, vai buscar o máximo aproveitamento do espaço aéreo, que é, na nossa avaliação aqui após o trabalho, o principal objetivo do PBN. Quais benefícios temos ao seguir a filosofia PBN, operando RNAV, cumprindo assim os requisitos RNP? Nesse slide a gente quis juntar o tripé do nosso trabalho, PBN, RNAV e RNP. Filosofia PBN, conjunto de normas a serem atingidas, metas. Operação RNAV, um tipo de navegação precisa, baseada no satélite. E requisitos RNP, que são aqueles parâmetros cada vez menores e necessários na nossa operação atual. Quais alguns desses benefícios que a gente encontraria com essa filosofia? Redução de distâncias, tempo, combustível e outros insumos. Veja uma diferença de uma rota RNAV para uma rota chamada, digamos assim, convencional, baseadas em auxílios. Melhor aproveitamento do espaço aéreo pela redução das separações entre aeronaves. É aquilo que já comentei. No mesmo espaço, muito mais aeronaves operando. Necessidade de uma precisão muito mais afinada. E flexibilização de rotas e procedimentos. Pela figura aqui, nós temos aqui RNAV, RP, não vamos entrar em detalhe porque o tempo é curto. Mas, usando esse último item, flexibilização de rotas e procedimentos, a gente conseguiria, como por exemplo, uma operação constante em aeroportos de cidades com alto tráfego aéreo, em locais com problemas de relevo, com relevo acidentado. Usamos aqui como exemplo uma imagem do Santos Dumont. Aí a gente conclui que, para uma cidade como o Rio de Janeiro, que será sede de eventos globais aí, qual a importância de o aeroporto ficar aberto? Ou seja, imaginem ele fechado por uma névoa, sendo que temos hoje à disposição aí sistemas de precisão que possibilitam essa operação praticamente ininterrupta. Procedimentos precisos resultam em maior segurança e otimização. É um resultado do atendimento da filosofia PBN. Outro benefício bastante interessante, muito diga-se de passagem, é a redução do CFIT, que é um tipo de acidente que mais causa mortes na aviação atualmente. E é quando a tripulação, de forma não intencional, conduz a aeronave em direção ao solo, água ou um obstáculo outro, mas achando que está tudo bem, está conduzindo a aeronave e de repente encontra um morro, encontra água. No nosso material nós usamos o voo Coreia 801, no site vocês têm mais detalhes desse acidente. E outro que podemos destacar é o Transbrasil 303, que ocorreu aqui na ilha há pouco mais de 30 anos. Esse nós não entramos em detalhes, mas serve como um exemplo do CFIT também. E aí, quase finalizando, como a precisão pode ter interferido no acidente que vitimou o voo
1907 da Gol. Foi uma das propostas do tema. Como aquela precisão pode ter interferido? Obviamente, a precisão não causou o acidente, mas ela, de certa forma, participou. Como? De forma até estranha, simplesmente funcionando. Pelo fato dela existir e ser tão afinada, os dois aviões acabaram se encontrando naquele momento, naquela região. Se fossem baseados num sistema, por exemplo, o VOR, possivelmente não teriam se colidido, dada aquela margem tão grande de diferença de 900 para 9 metros. E aí, no próximo slide, eu já passo para o nosso colega Sanders, que vai nos conduzir numa brincadeirinha que ele pensou também, e mostrar um pouco na prática algumas coisinhas que eu comentei nesses slides. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alessander, mas podem me chamar de Sanderson. Bom, a gente teve a ideia de gravar um voozinho entre Congonhas e o Santos Dumont, mostrando justamente a questão da navegação. Então, durante o voo, eu vou falar algumas coisas sobre a navegação PBN. Eu vou mostrar como que funciona no voo, como que o piloto faz essa navegação, realiza essa navegação dentro de um Boeing 737-800 da Gol. Obviamente que eu não sou piloto profissional, nenhum dos meus colegas. Então, por favor, os comandantes aí, se eu falar alguma besteira, por favor, me interrompam e não deixem o negócio progredir errado. Bom, então, só para quem é mais leigo, eu vou dar uma explicação bem rápida aqui e vou falar de forma bem genérica, então me perdoe os termos. Aqui a gente tem 3 telas principais, tá? Nessa aqui, o piloto, basicamente, ele vê a velocidade. Eu sei que vocês não estão tendo uma visão muito clara, mas aqui tem a velocidade do voo. Aqui no lado direito do painel eu tenho o altímetro dele, e aqui no meio eu tenho o horizonte artificial, que nada mais... ele serve basicamente para mostrar se o piloto está fazendo uma curva, se ele está subindo, se ele está descendo, basicamente isso. Tá? Nessa tela central aqui eu tenho a questão da navegação. Então eu estou saindo do Santos Dumont, de Congonhas daqui, e tem todo o meu perfil da minha rota. É como se eu estivesse indo para alguma cidade, Curitiba, por exemplo, e eu estivesse pegando a BR ali. Então ali tem todos os pontos. Vou chegar lá na BR, daí vou fazer uma curva para a direita, para mim seguir em direção a Curitiba, daí lá não sei onde eu vou fazer mais uma curva para outro lado. Então essa tela ela mostra basicamente isso. E essa tela bem da direita aqui, ela mostra os parâmetros do motor do avião, todo o monitoramento ali para ver se está tudo certinho. Não está, se está tudo certinho, se os dois motores estão funcionando, né, que é o que o passageiro quer ver sem. Bom, então eu vou realizar a decolagem agora. Tá? Bom, então ali estou acelerando os motores, e daí notem que aqui eu ampliei um pouquinho, e vocês conseguem ver então que após a minha decolagem eu vou realizar uma curva à esquerda e vou prosseguir na minha subida até o nível de cruzeiro para o Santos Dumont. Tá? Vocês vão notar que eu vou usar quase toda a pista, porque o avião estava meio pesado, mas eu gravei milhares de vídeos, então esse ficou melhor. Então vai ficar assim mesmo. Agora o avião vai cantar aqui as velocidades de rotação. Eu rodo o avião e
decola, ali no final da pista passando. Já na vaga, já estava desesperado, já levanta. Beleza. Bom, aqui eu estou realizando a primeira curva, que é a esquerda, então vocês notem que tem uma barrinha aqui apontada para cima, ele está indicando que o meu avião está subindo, a minha velocidade vai começar a subir também, e assim eu vou até o meu nível de cruzeiro lá. Já está? Tá. Eu preferi aqui, inicialmente, colocar uma altitude, uma restrição de altitude aqui de 10 mil, que é normalmente o que acontece quando se decola lá de Congonhas. Eu sei que não é 10 mil, mas eu coloquei para as pessoas conseguirem perceber como que funciona, né? Eu tenho meu plano de voo e nesse plano de voo eu vou voar 25 mil pés, só que por questões de tráfego o controle me mandou eu voar pelo menos uma parte do meu voo nos 10 mil pés. Então, a partir dos 10 mil pés a minha velocidade vai crescer, porque eu posso passar dos 250 nós, e daí eu vou para os 25 mil pés. Tá? É interessante notar aqui que eu tenho algumas informações importantes nessa tela do meio aqui. E um dos temas do nosso trabalho foi o CFIT, né? Como o Gustavo falou, nada mais é do que o piloto ele voa para o terreno achando que ele está voando seguro, né? Infelizmente ele acaba colidindo com o terreno sem ter noção de que o terreno está ali na frente dele, porque ele não tem visibilidade nenhuma, ele está voando por instrumento, né? Então, aqui eu não sei se vocês conseguem ver bem aí mais de trás, eu tenho pequenos pontos verdes aqui. Isso aqui, o computador de voo do Boeing, ele está mostrando o terreno à minha volta. Tá? Tem várias tecnologias, o do Boeing é assim. Então, quanto mais condensado tiver esses pontos aqui, mais relevante o terreno mais relevante o terreno é para o meu voo. Tá? Então, a gente vê uns pontos verdes bem grandes aqui, ó. Então esse ponto aqui ele não chega a interferir no meu voo, mas ele é relevante para mim. Aqui não dá para ler porque está meio desfocado, mas eu tenho a altitude máxima aqui do terreno e eu tenho uma altitude mínima ali também. Eu tenho 3 cores, tenho verde, amarelo e vermelho. Quando aparece um amarelo aqui, o piloto sabe que se ele manter aquele perfil ali, de alguma forma aquele terreno ali pode conflitar com o voo dele, tá? Então, na verdade, o amarelo é só uma atenção, não vai chegar a causar um acidente aéreo. E no caso do vermelho, o computador calcula ali pela minha trajetória, velocidade, que o terreno vermelho que tiver aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui na frente, no outro lado, ele vai conflitar diretamente com o meu voo, ou seja, se eu continuar voando da maneira que eu estou voando, eu vou colidir com o terreno. Então, assim, o piloto não tem visão nenhuma aqui do lado externo e por esse mapa aqui ele consegue visualizar se vai ter algum problema com o terreno ou não. Tá? Essa é uma das tecnologias que a Boeing emprega para evitar o CFIT, que é, no caso, como eu já falei, a colisão com o terreno de maneira acidental, né? Bom, infelizmente, mais uma vez a qualidade do vídeo não está boa, mas eu vou falar agora sobre o RNP, tá? Sobre a minha rota. Então aqui eu estou vendo uma reta bem grande aqui na minha tela de navegação e aqui embaixo eu tenho algumas informações. Vocês vão ver só uns risquinhos verdes aqui, mas aqui está escrito assim, ó, RNP 2.0. E aqui do outro lado, no lado direito, está escrito ANP 0.07. Bom, o RNP, ele requer que eu voe essa rota aqui com no máximo um afastamento de 2 milhas para a esquerda e no máximo 2 milhas para a direita, que é o que ele está dizendo aqui. Se tivesse RNP 3.0, por exemplo, ele estaria requerendo que eu voasse com no máximo 3 milhas de afastamento para a esquerda ou para a direita. Lembrando que esse afastamento
eu posso extrapolar ele por no máximo 5% do meu voo. Então, se eu considerar todo esse trajeto aqui, eu posso passar essas 2 milhas laterais por até 5% do meu voo, certo? E esse ANP aqui que está aqui do lado, que é o 0.07, ele está me dizendo que com base no sinal no computador de voo do avião, ele está me garantindo que eu não vou passar para a esquerda nem para a direita mais do que 0.07. Ou seja, eu estou fazendo uma navegação muito mais precisa do que o necessário, que é o que manda o RNP 2.0 ali. Beleza. Sabe, 39, tá? Pronto. Certo. Bom, aqui eu já estou na aproximação final, tá? Nessa parte aqui do voo, eu vou dar um play ali e daqui a pouquinho e daí a gente vai ver as coisas acontecerem muito rápido, vai ser emocionante. Bom, então é o seguinte, como eu falei, eu não consegui baixar todas as cartas de aproximação para o Santos Dumont RNP, tá? Infelizmente elas não estão na internet ainda, porque a intenção era fazer um voo RNP do começo ao fim. Como não consegui baixar essas cartas, eu tive que mudar para o ILS no final do voo, que é o voo por instrumento ali, que está um passo atrás do RNP, que é o futuro. Então vocês vão ver que daqui a pouco esse plano de voo aqui vai sumir e vai aparecer uma barrinha ali para mim. Tá aqui a barrinha, para mim cumprir meu voo. Basicamente funciona como, tá? Vou explicar para vocês. Essa barrinha aqui, esse retângulo, ele tem que estar bem no centro aqui dessa linha. Se ele estiver bem no centro, tá tudo legal, os passageiros estão tranquilos, porque eu estou seguindo o rumo que eu deveria seguir. Vocês estão vendo essa luzinha aqui no canto, ó? Lá é o aeroporto, então eu vou fazer uma curva para a direita ainda, para a minha aproximação final. Aqui eu tenho um risquinho verde que está escrito REF aqui, que é a minha velocidade de referência, que é a velocidade que eu tenho que manter até o final do voo, tá? Tem um triângulozinho aqui embaixo e outro aqui do lado e outro aqui, ó, que significa que se eles estiverem bem certinho no risquinho aqui, eu tô no ponto certo. Bom, fiquei sem visibilidade, essa aqui está a emoção, né? Se eu tivesse vendo a pista seria fácil, ó. Eu alinhava na pista lá e ia embora, né? Uma coisa que vocês vão notar aqui é que tem um tráfego se aproximando aqui, ó. Então, se o transponder do Legacy estivesse ligado naquele acidente da Gol lá, aconteceria isso, ó. O piloto estaria vendo o Legacy se aproximando aqui e provavelmente ele teria desviado o avião e não teria acontecido o acidente. Esse tráfego aqui, ele não vai conflitar com o meu voo, tá? Mas vai decolar um daqui em seguida, que eu fiz proporcionalmente, que ele vai conflitar. E vocês vão ver mais ou menos o que acontece na cabine de comando quando acontece um conflito de tráfego. Então ali eu começo a minha correria. Vocês vão ouvir o barulhinho do piloto automático desconectando, que é quando eu assumo o controle e aumento o volume. Que é quando eu assumo o controle do negócio e a correria começa, porque eu não estou enxergando nada e eu não sou piloto profissional. Ó, tá vendo aquele tráfego ali? Ele vai conflitar com o meu voo. Desliguei o piloto automático, agora eu vou em busca da barrinha, eu vou fazer uma curvinha para a esquerda, a minha velocidade está boa, então eu vou buscar aquela barrinha ali, ó. Vocês estão vendo que ela está se aproximando. Ó, eu quero deixar ela bem no meio. Aí é um bug visual, coisa de amador, filmagem amadora, mas ela já vai voltar. Ó, aqui está dando conflito de tráfego, tá vendo que ele falou traffic, e está amarelinho ali, ó. Mas como é só uma simulação, eu não dei bola, eu continuei meu voo, torcendo para que eu não me acidentasse. Bom, já vai aparecer a pista ali, ó, daí agora começa o meu desespero, né? Porque eu não estou bem alinhado ainda e a pista está um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, e daí agora começa o desespero. O Fará que está ali do meu lado, ele já está botando a mão na cabeça ali, pensando, meu Deus do céu, não vai conseguir pousar, né? Será que eu assumo o comando? E assim eu vou, barrinho um pouquinho para o lado ali, ó,
a pista chegando cada vez mais rápido e eu tentando alinhar, ela está meio para a direita ainda, e eu digo, meu Deus do céu, eu vou passar dessa pista, eu tenho que pousar. E vamos ver, vou pousar agora, vocês vão perceber que eu passo um pouquinho da marca dos 1.000 pés, do 1.000 pés ali, e agora começa o desespero para frear, porque eu pousei muito para frente. E o avião tem que parar na pista, porque do outro lado tem água, e os passageiros não querem tomar banho. E o avião não para, e eu com o reverso ligado a toda ali, o freio no máximo. E daí, graças a Deus, com 2 metros de pista sobrando ali, a aeronave para e todos os passageiros ficaram felizes. Eu escrevo UFA lá do lado, no computador de voo lá, só para, o alívio. Bom, galera, é isso aí. Agora vai aparecer a tripulação ali composta. Boeing 737, piloto Sander, copiloto Luiz, safety o Marcelo Strass, checador de voo o Eduardo Paraco, chefe de cabine Davi, engenheiro de voo Davi, comissário Lidiane, promotor de evento Bianca. Está muito rápido esse negócio, eu não consigo mais acompanhar. E muito obrigado aí para a Flight Training aí, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Bacana a apresentação de vocês, bem descontraída esse voo final. E dentre os pontos principais aí, é interessante ressaltar que esse cenário que ele demonstrou foi bastante interessante, ver o que acontece na cabine durante um voo, né? Principalmente com o que eles falaram, a parte de tráfego aéreo, né? Em alguns momentos de voo, aqueles alvos que vocês viram dos outros aviões voando próximo, né, eles, quando se tornam uma ameaça real, eles ficam vermelhos também, e comandos, né, além de comandos visuais no painel, comandos de áudio, comandos de voz também entram em cena para que a gente tome as atitudes corretas de manobra evasiva para os tráfegos aí com possibilidade de colisão. Com relação à aproximação, ficaria para mim só se vocês puderem acrescentar para o pessoal, alguma coisa com relação ao significado dessas siglas, né? O que seria o RNP, né? o PBN e tal, porque é um ponto interessante que essas siglas, na maioria, vêm do inglês, né? E elas por si só explicam um pouco o significado delas em si, né? Se vocês puderem só fazer uma ressalva em cima disso, seria interessante. Talvez quem puder fazer para a gente. E a gente vai passar então, lembrando que no site a gente tem um material bem detalhado. O nosso trabalho se baseou então nas 3 principais siglas, PBN, RNAV e RNP. PBN, Performance Based Navigation. Uma navegação baseada no desempenho, não mais baseada em sensores, em corredores aéreos, é uma navegação baseada principalmente em um sistema por satélite, agregado ou não a um outro sistema, seja ele autônomo, como um INS, ou mesmo um VOR, um DME. Filosofia do PBN, conceito, então, é um conjunto de normas que vão buscar resolver aqueles problemas de tráfego aéreo. RNAV é Area Navigation, é um tipo de navegação baseada em um sistema por satélite, bastante usada e até onde nós lemos ali é o futuro da navegação aérea. RNP seriam Requirement Navigation Performance, seriam requerimentos de performance, é isso mesmo? Requerimentos Required Navigation Performance. Seriam os requisitos basicamente necessários para a operação. Como o Sandro mostrou em rota, nós teríamos, por exemplo, a capacidade, ou melhor, a obrigação de atingir alguns requisitos. Aqui a gente não vai ter nenhuma figura que mostre isso. Mas, por exemplo, quando está lá RNP 2.0,
a gente tem que manter o eixo da aerovia e poderíamos variar no máximo 2 milhas para cada lado. Nas saídas e nas aproximações, esse limite é bem menor, chega a 1.0, passa por 1.0 e chega a 0.3. Numa área de maior densidade de tráfego aéreo e numa aproximação, esse limite é muito pequeno. E as aeronaves e tripulações têm que ser capazes de atingir esses pontos. Basicamente, eu acho que é isso. Querem completar com alguma coisa? Conseguimos mostrar aqui no finalzinho? Só para identificar a sigla do pessoal, né? Tá, valeu. Então, acho que terminamos por aqui. Valeu. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Sabia que não ia decepcionar, né?